Meus queridos, vamos falar sobre algo que aquece o coração: construir um refúgio espiritual para nossa família. Imaginem só um lugar onde o amor de Deus é tão palpável que dá vontade de tirar os sapatos, como Moisés diante da sarça ardente. Esse lugar, meus amigos, é o nosso lar. E não precisa ser um palácio ou uma mansão. Pode ser um cantinho apertado, mas cheio de amor e fé. Sabe aquela sensação de chegar em casa depois de um dia pesado e sentir como se um cobertor quentinho te envolvesse? É exatamente isso que queremos criar, mas no âmbito espiritual. Um ambiente onde as preocupações do mundo ficam do lado de fora e a paz de Deus reina soberana. Parece difícil? Que nada. É mais fácil do que fazer um bolo de cenoura, e olha que eu sou um desastre na cozinha. Primeiro, vamos falar de atmosfera. Não estou falando de decoração, embora umas plantinhas sempre ajudem, mas sim do clima espiritual. Que tal começar o dia com uma música de louvor? Acredite, trocar o despertador irritante por um hino suave pode fazer milagres no humor matinal da família toda. E não precisa ser um coral digno do Grammy, viu? Até minha voz desafinada serve. O importante é o coração estar afinado com Deus. Agora, vamos pensar em criar espaços dedicados à oração. Não precisa ser um cômodo inteiro. Pode ser aquele cantinho da sala com uma poltrona confortável e uma Bíblia sempre à mão. O importante é ter um lugar onde qualquer membro da família possa se recolher para um momento íntimo com Deus. Quem sabe até montar um mural de oração, onde todos possam compartilhar seus pedidos e agradecimentos. É uma forma linda de manter a família unida em propósito. Falando em propósito, que tal estabelecer algumas tradições espirituais familiares? Pode ser uma leitura bíblica antes do jantar, ou um momento de compartilhar bênçãos antes de dormir. Essas pequenas rotinas criam âncoras espirituais que mantêm a família centrada em Deus, mesmo quando a vida fica agitada. E acredite, funciona melhor que qualquer cola super forte para manter a família unida. E não podemos nos esquecer do poder do perdão e da graça dentro de casa. Sabe aquela história de ser um santo na rua e um capeta em casa? Pois é, vamos inverter isso. Que tal praticar o perdão rápido e a graça abundante entre os membros da família? Isso cria um ambiente onde todos se sentem seguros para ser autênticos, sabendo que serão amados incondicionalmente. Lembrem-se, construir um refúgio espiritual é um processo contínuo. É como cuidar de um jardim. Precisa de atenção diária, regar com amor, podar o que não serve mais e estar sempre atento às mudanças de estação. Às vezes, pode parecer que não estamos vendo resultados imediatos, mas não desanimem. As sementes plantadas hoje florescerão amanhã. E por falar em sementes, que tal espalhar algumas pela casa? Não estou falando de girassóis, embora sejam lindos. Falo de versículos bíblicos. Coloque-os em quadrinhos, na geladeira, até no espelho do banheiro. Essas pequenas doses diárias de sabedoria divina são como vitaminas para a alma da família. E não se esqueçam do poder do exemplo. Nós, pais, somos os arquitetos principais desse refúgio espiritual. Nossos filhos aprendem mais observando nossas ações do que ouvindo nossas palavras. Então, vamos arregaçar as mangas e ser os primeiros a mergulhar nessa jornada de fé. Por fim, lembrem-se, um refúgio espiritual não é um lugar perfeito, livre de problemas. É um lugar onde os problemas são enfrentados juntos, com fé, amor e a certeza de que Deus está no controle. É um lugar onde risadas e lágrimas são igualmente bem-vindas, onde erros são oportunidades de crescimento e onde o amor de Deus é o alicerce de tudo. Então, meus queridos, vamos começar essa construção. Com Deus como nosso arquiteto-chefe, tenho certeza de que criaremos um lar tão cheio de sua presença que até os anjos vão querer marcar uma visita. Meus caros, agora vamos mergulhar num oceano de sabedoria, as referências bíblicas sobre família. Preparem-se para uma viagem no tempo, desde o Éden até os dias de Paulo, descobrindo como Deus vê essa instituição tão preciosa que é a família. É como abrir um baú de tesouros, onde cada joia reluz com um ensinamento valioso. Vamos começar pelo começo.
literalmente. No livro de Gênesis, Deus nos apresenta o primeiro casal, Adão e Eva. Já ali, no paraíso, ele estabelece o fundamento da família. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Perceberam? Deus não criou um comitê ou uma empresa, mas uma família. É como se ele dissesse: olha, pessoal, esse negócio de família é tão importante que eu vou começar a história humana com uma. Avançando um pouquinho, encontramos Noé e sua arca. Já pensaram que a primeira minivan da história foi, na verdade, um barco? Brincadeiras à parte, vemos aqui Deus preservando a humanidade através de uma família. É como se ele nos mostrasse que, quando o mundo está um caos lá fora, é na família que encontramos refúgio. Agora, vamos dar um salto para o Novo Testamento. Jesus, o próprio Filho de Deus, nasce em uma família. Ele poderia ter chegado ao mundo de qualquer maneira, mas escolheu vir como um bebê, ser criado por pais terrenos. Isso não é incrível? O Criador do universo experimentando a vida familiar humana. Imaginem só José ensinando Jesus a usar uma serra, ou Maria preparando o almoço de domingo para a família. Paulo, em suas cartas, nos dá verdadeiras aulas sobre relacionamentos familiares. Em Efésios 5 e 6, ele fala sobre maridos e esposas, pais e filhos. É como se estivesse dando uma receita para uma família feliz. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Uau! Isso é amor de verdade, gente. E para as esposas, respeitem seus maridos. Efésios 5, 33. É um lembrete de que amor e respeito andam de mãos dadas. E os filhos? Paulo não os esquece. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6, 1. Mas ele equilibra isso, lembrando os pais. Pais, não irritem seus filhos. Efésios 6, 4. É como se Deus dissesse: ei, família é uma via de mão dupla. Todo mundo precisa fazer sua parte. Ah, e não podemos nos esquecer do livro de Provérbios. É uma verdadeira mina de ouro quando o assunto é sabedoria familiar. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Isso é mais do que um conselho, é uma promessa, mas a Bíblia não pinta um quadro cor-de-rosa e real. Ela nos mostra famílias reais, com problemas reais. Pense em Jacó e seus filhos, ou Davi e Absalão. São histórias que poderiam facilmente virar novela. Mas em cada uma delas, vemos Deus trabalhando, redimindo, restaurando. É um lembrete poderoso de que não importa quão bagunçada nossa família possa parecer, Deus não desiste dela. E que tal aquela passagem linda em Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. É como um grito de guerra familiar. Imaginem toda a família, unida, decidindo seguir a Deus juntos. Que poder há nisso? Não podemos esquecer também das metáforas familiares que Deus usa para descrever seu relacionamento conosco. Ele se apresenta como nosso Pai. Nós somos chamados de filhos de Deus. A igreja é descrita como a noiva de Cristo. É como se Deus dissesse: olha, para entender como eu me relaciono com vocês, pensem na melhor família possível e multipliquem por 1000. Por fim, lembrem-se, a Bíblia não é um manual técnico de instruções familiares. É uma história de amor, o amor de Deus por sua família humana. Cada página respira esse amor. Cada ensinamento é baseado nele. Quando aplicamos esses princípios em nossas famílias, estamos essencialmente convidando o amor divino para morar em nossas casas. Então, meus queridos, que tal fazermos de nossas famílias um reflexo desse amor divino? Vamos transformar nossos lares em pequenos pedaços do céu na terra, onde o amor de Deus é vivido e compartilhado todos os dias. Afinal, como diria o apóstolo João, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João 3:1. E se somos filhos de Deus, nossas famílias são parte da família divina. Que responsabilidade incrível, não é mesmo? Meus amados, chegou a hora de falarmos sobre um assunto que faz o coração de qualquer pai ou mãe bater mais forte.
proteger nossa casa. E não estou falando de instalar um sistema de alarme high-tech, embora isso possa ajudar. Estou me referindo a algo muito mais profundo e poderoso, a proteção espiritual do nosso lar. Imaginem nossa casa como um castelo. Não daqueles sombrios e assustadores dos filmes de terror, mas um castelo acolhedor, cheio de luz e amor. Agora, como bons guardiões desse castelo, precisamos estar atentos e vigilantes. O apóstolo Pedro nos alerta: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Uau, isso é sério, não é? Mas calma, não entrem em pânico. Temos armas poderosas à nossa disposição. A primeira delas, a oração. É como se fosse nosso escudo invisível. Sabe aquela cena de filmes de super-heróis onde eles ativam um campo de força? Pois é, a oração é o nosso campo de força espiritual. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Não é apenas um conselho bonito, é uma estratégia de proteção. Agora, vamos falar de algo prático. Que tal fazermos uma faxina espiritual em casa? Não precisa chamar um exorcista. Estou falando de olhar com atenção para o que estamos permitindo entrar em nosso lar. Aquele programa de TV que parece inofensivo, mas está cheio de valores contrários aos nossos. Aquela revista que fica na mesinha de centro e promove um estilo de vida que não condiz com nossa fé. É hora de fazer uma limpa. Lembrem-se, nossos olhos e ouvidos são como portas para nossa alma. O que permitimos entrar por elas afeta diretamente nossa saúde espiritual e a de nossa família. Como diz o velho ditado: diga-me com quem andas, e te direi quem és. Poderíamos adaptá-lo para: mostre-me o que assistes, lês e ouves, e te direi como está tua casa espiritualmente. Mas proteção não significa isolamento total. Não estou sugerindo que construamos um bunker e nos escondamos do mundo. Afinal, Jesus nos chamou para sermos sal e luz. A questão é: como podemos estar no mundo sem ser do mundo? É aí que entra a importância de estabelecer valores familiares sólidos. Que tal criar um código de conduta familiar baseado na palavra de Deus? Não precisa ser nada formal ou engessado. Pode ser algo simples, como definir juntos quais são os valores inegociáveis da família. Honestidade, compaixão, perdão. Esses podem ser os pilares que sustentam sua fortaleza familiar. E falando em fortaleza, não podemos nos esquecer da importância de construir relacionamentos fortes dentro de casa. Uma família unida é como uma muralha impenetrável contra as influências negativas do mundo. Invistam tempo de qualidade juntos. Jantares em família sem celulares, noites de jogos, passeios no parque. Essas coisas simples constroem laços que nenhuma força externa consegue romper facilmente. E não subestimem o poder do exemplo. Nós, pais, somos os primeiros filtros de proteção para nossos filhos. Eles estão sempre observando como reagimos às situações, como tratamos os outros, como lidamos com os desafios. Se queremos proteger nossa casa, precisamos ser os primeiros a viver os valores que pregamos. Outra estratégia poderosa é criar um ambiente de comunicação aberta em casa. Que tal estabelecer um momento diário onde todos possam compartilhar suas experiências, dúvidas e preocupações? Isso cria um espaço seguro onde os membros da família podem buscar orientação e apoio antes de recorrer a influências externas potencialmente prejudiciais. E por falar em influências, vamos falar de amizades. Incentivem seus filhos a trazer os amigos para casa. Sim, isso pode significar mais bagunça e comida para preparar, mas também permite que você conheça as companhias de seus filhos e, sutilmente, influencie essas amizades de forma positiva. Não podemos nos esquecer da importância de estar conectados a uma comunidade de fé. Uma boa igreja não é apenas um lugar para ir aos domingos, mas uma família estendida que pode oferecer apoio, aconselhamento e amizades edificantes. É como ter um exército de aliados na batalha pela proteção de sua família. Por fim, lembrem-se, proteger nossa casa é um trabalho diário.
É como cuidar de um jardim. Você não planta uma vez e espera que cresça sozinho. Requer atenção constante, cuidado amoroso e, às vezes, até umas podadas aqui e ali. Mas não desanimem. O Deus que nos confiou nossas famílias é o mesmo que promete: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías 54:17. Com Ele como nosso guarda principal, podemos ter a certeza de que nossa casa está nas melhores mãos possíveis. Então, meus queridos, vamos erguer as muralhas, fortalecer as defesas e transformar nossos lares em verdadeiros castelos de fé, amor e proteção divina. Afinal, como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Com Deus como nosso arquiteto e guarda, não há fortaleza mais segura que nosso próprio lar. Agora chegou a hora de falarmos sobre algo que é como oxigênio para nossa vida espiritual familiar: a oração em conjunto. Sabe aquela sensação de estar conectado, de pertencer a algo maior? É exatamente isso que a oração em família proporciona. É como se estivéssemos todos de mãos dadas, formando um círculo de amor e fé ao redor do nosso lar. Vamos começar com uma verdade poderosa: a família que ora unida, permanece unida. Já ouviram essa frase? Pois é, não é apenas um ditado bonitinho para colocar em plaquinhas decorativas. É uma realidade comprovada por inúmeras famílias ao longo dos séculos. Quando nos reunimos para orar, algo mágico acontece. É como se abríssemos um canal direto com o céu, permitindo que a presença de Deus inunde nossa casa. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Mas é tão difícil reunir todo mundo para orar. O João tem treino de futebol, a Maria tem aula de balé, eu tenho aquela reunião importante. Calma lá, meu amigo. Não estou falando de organizar um retiro espiritual diário, embora isso seria incrível, não é? Estou falando de momentos simples, mas significativos, de conexão com Deus e uns com os outros. Que tal começar com algo bem simples? Uma oração antes das refeições, por exemplo. É um momento em que a família já está reunida, então por que não aproveitar? E não precisa ser aquela oração decorada e sem graça. Que tal cada dia um membro da família agradecer por algo específico? Hoje o pai agradece pelo trabalho, amanhã a filha agradece pelos amigos, depois de amanhã a mãe agradece pela saúde da vovó. Assim, além de orarmos juntos, estamos cultivando a gratidão. 2 coelhos com uma cajadada só. Outra ideia bacana é estabelecer um momento de oração antes de dormir. Pode ser algo rápido, tipo 5 minutinhos. Reúnam-se na sala ou no quarto dos pais. Compartilhem as alegrias e preocupações do dia e entreguem tudo nas mãos de Deus. É uma forma linda de encerrar o dia e preparar o coração para uma boa noite de sono. E não se esqueçam das orações espontâneas. Sabe aquele momento em que você recebe uma notícia boa ou ruim? Que tal chamar a família e fazer uma oração ali mesmo, na hora? Pessoal, a tia Beth acabou de ligar. O tio João está no hospital. Vamos orar por ele agora? Isso ensina nossos filhos que podemos e devemos recorrer a Deus em todos os momentos, não apenas nos horários marcados de oração. Agora, vamos falar de algo muito importante: autenticidade na oração. Não precisamos usar palavras rebuscadas ou frases feitas. Deus não está interessado em nossa eloquência, mas em nosso coração. Ensinem seus filhos a conversar com Deus como conversariam com um amigo muito querido. Isso torna a oração mais natural e menos obrigação. E que tal transformar a oração em algo divertido? Sim, você leu certo. Divertido. Por que não criar um dado de oração? Em cada lado do dado, escrevam um tema: gratidão, pedidos, louvor, confissão, intercessão e bênção. Rolem o dado e orem de acordo com o tema que cair. As crianças vão adorar, e os adultos também. Confesse, você está curioso para tentar isso agora, não está? Outra ideia legal é criar um mural de oração em casa. Pode ser uma lousa, um quadro de cortiça, até mesmo um pedaço de papelão decorado. Ali, todos podem colocar seus pedidos de oração, agradecimentos,
Versículos favoritos. É uma forma visual de manter a família focada em oração ao longo da semana. Lembrem-se, a oração em família não precisa ser perfeita. Haverá dias em que alguém vai estar cansado, irritado ou simplesmente não estará afim. Tudo bem? O importante é a constância, não a perfeição. É melhor uma oração curta e sincera do que uma longa e forçada. E por falar em sinceridade, que tal incentivar cada membro da família a desenvolver seu próprio estilo de oração? Alguns podem preferir orar em voz alta, outros silenciosamente. Alguns podem gostar de orar de joelhos, outros sentados confortavelmente no sofá. Alguns podem expressar-se melhor através de músicas ou desenhos. O importante é que cada um encontre sua maneira única de se conectar com Deus. Não se esqueçam também de celebrar as respostas às orações. Quando Deus responde a um pedido, façam questão de agradecer em família. Isso fortalece a fé de todos e mostra que Deus realmente ouve nossas orações. Por fim, lembrem-se, a oração em família é um investimento no banco celestial. Cada momento que passamos juntos em oração é como depositar um tesouro que renderá juros eternos. Como diz Mateus 18:20, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Imaginem só, Jesus presente em sua sala de estar, em sua cozinha, no quarto das crianças. Então, meus queridos, vamos fazer de nossas casas verdadeiras centrais de oração. Vamos criar um ambiente onde conversar com Deus seja tão natural quanto respirar. Tenho certeza de que, se fizermos isso, veremos transformações incríveis em nossas famílias. Afinal, como dizia o grande pregador Charles Spurgeon, oração move o braço que move o mundo. E se esse braço estiver movendo o mundo a partir da sua sala de estar, imagine só o impacto que sua família pode ter. Meus amados, chegou a hora de mergulharmos em um assunto que é como mel para nossa alma familiar: o devocional diário em família. Imaginem só, um momento especial, todos os dias, onde sua família se reúne para se alimentar da palavra de Deus. É como um banquete espiritual servido na mesa da sua casa. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Ah, mas isso parece tão complicado. Como vou conseguir reunir todo mundo? E o que vamos fazer nesse tempo? Calma lá, meu amigo. Vamos descomplicar esse negócio e torná-lo tão gostoso que até o cachorro da família vai querer participar. Brincadeira, viu? Primeiro, vamos falar de tempo. Não, você não precisa reservar 2 horas por dia para um estudo teológico profundo, a menos que queira, claro. Estamos falando de momentos curtos, mas significativos. Que tal começar com 15 minutinhos? Pode ser durante o café da manhã, depois do jantar, ou até mesmo antes de dormir. O importante é encontrar um horário que funcione para todos. Agora, o conteúdo. Não precisa ser nada complicado. Pode ser a leitura de um versículo ou uma pequena passagem bíblica, seguida de uma breve reflexão. Existem ótimos devocionários familiares no mercado que podem ajudar nessa tarefa. Ou que tal usar um aplicativo de devocionais no celular? Tecnologia a serviço da fé, por que não? Uma ideia bacana é fazer um rodízio de liderança do devocional. Hoje o pai lidera, amanhã a mãe, depois o filho mais velho, e assim por diante. Isso não só divide a responsabilidade, mas também faz com que todos se sintam parte importante do momento. E não se preocupem se alguém extravar na hora de falar. É normal. O importante é o esforço e a intenção. Ah, e não se esqueçam de tornar o momento interativo. Após a leitura, que tal fazer algumas perguntas simples? O que vocês entenderam desse versículo? Como podemos aplicar isso em nossa vida hoje? Isso estimula a reflexão e o diálogo, transformando o devocional em um momento de verdadeira conexão familiar. Para as famílias com crianças pequenas, que tal incluir elementos visuais? Usar fantoches para contar histórias bíblicas, fazer desenhos para ilustrar o versículo do dia, ou até mesmo montar cenas com Lego ou outros brinquedos. A criatividade é o limite. O importante é envolver os pequenos de uma forma que faça sentido para eles. E por falar em crianças, não subestimem a capacidade delas de contribuir para o devocional. Às vezes,
a perspectiva inocente e pura de uma criança pode trazer insights surpreendentes sobre a palavra de Deus. Deem espaço para que elas expressem suas ideias e perguntas, mesmo que às vezes pareçam fora da caixa. Outra dica legal é associar o devocional a algo prático. Por exemplo, se o versículo do dia fala sobre gentileza, que tal propor um desafio para a família ser especialmente gentil naquele dia? Ou se a leitura for sobre gratidão, podem fazer uma rodada onde cada um compartilha algo pelo qual é grato. Isso ajuda a trazer a palavra para o dia a dia de forma concreta. Não se esqueçam de incluir momentos de oração no devocional. Pode ser uma oração de agradecimento pelo que aprenderam, ou pedidos relacionados ao tema do dia. É uma ótima oportunidade para ensinar as crianças a orar e para fortalecer o hábito da oração em família. E que tal criar um diário devocional da família? Pode ser um caderno simples onde vocês anotam os versículos lidos, reflexões importantes, orações respondidas. Com o tempo, isso se tornará um tesouro familiar, um registro da jornada espiritual de vocês juntos. Lembrem-se, consistência é mais importante que perfeição. Haverá dias em que o devocional será incrível, com todos participando ativamente e tendo revelações profundas. Em outros dias, pode parecer que estão apenas cumprindo tabela. E sabe de uma coisa? Tudo bem. O importante é manter a rotina, mesmo nos dias difíceis. Uma dica valiosa é adaptar o devocional à fase de vida da sua família. Com crianças pequenas, pode ser mais curto e dinâmico. Com adolescentes, pode incluir discussões mais profundas sobre temas relevantes para eles. À medida que os filhos crescem, o devocional pode evoluir junto. Que tal incorporar música ao devocional? Cantar um hino ou uma música de louvor pode ser uma forma poderosa de conectar o coração da família a Deus. Não se preocupem se ninguém na família for um cantor profissional. Deus se alegra com o louvor sincero, não com a perfeição musical. Outra ideia interessante é ter um tema da semana. Por exemplo, uma semana focada em amor, outra em perdão, outra em confiança em Deus. Isso ajuda a aprofundar o entendimento sobre temas específicos e permite explorar diferentes aspectos da vida cristã. Não subestimem o poder do testemunho pessoal durante o devocional. Compartilhem experiências de como Deus tem agido em suas vidas. Isso não só fortalece a fé da família, mas também cria uma atmosfera de abertura e honestidade. E por que não usar o devocional como uma oportunidade para desenvolver o hábito da memorização bíblica? Escolham um versículo por semana para memorizar juntos. Podem até criar competições amigáveis para ver quem consegue recitar primeiro. Lembrem-se também de ser flexíveis. Se um dia o devocional planejado não funcionar, não hesitem em mudar de direção. Às vezes, uma conversa espontânea sobre fé pode ser mais valiosa que seguir um roteiro pré-estabelecido. Por fim, não se esqueçam de celebrar os marcos do devocional familiar. Completaram um mês de devocionais diários? Que tal um pequeno presente ou uma comemoração especial? Isso ajuda a manter todos motivados e engajados. O devocional diário em família é como plantar uma semente de fé todos os dias. Pode parecer pequeno no momento, mas com o tempo, crescerá e dará frutos incríveis. Como diz Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, meus queridos, vamos transformar nossos lares em verdadeiras escolas de fé? Vamos criar um ambiente onde a palavra de Deus é tão presente quanto o ar que respiramos? Tenho certeza de que, se fizermos isso, veremos nossas famílias crescendo mais fortes, mais unidas e mais próximas de Deus a cada dia. Lembrem-se, o devocional familiar não é sobre perfeição, é sobre presença. A presença de vocês uns com os outros e, mais importante, a presença de Deus no meio de vocês. Como disse Jesus, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Que promessa maravilhosa para fundamentar nosso tempo devocional em família. Meus amados, chegou o momento de falarmos sobre algo que é como um banquete para nossa alma familiar. Reunir-se para meditar na palavra de Deus. Imaginem só, toda a família junta,
mergulhando nas verdades eternas das Escrituras. É como se estivéssemos abrindo um tesouro e descobrindo joias preciosas a cada página. Agora, eu sei que para alguns de vocês, a ideia de meditar na palavra pode soar um pouco intimidante. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou um teólogo. Como vou liderar uma meditação bíblica? Calma lá, meu amigo. Vamos descomplicar esse negócio e torná-lo tão natural quanto respirar. Primeiro, vamos falar sobre o que significa realmente meditar na palavra. Não estamos falando de ficar sentados em posição de lótus, repetindo versículos como um mantra, embora, se isso funcionar para você, ótimo. Estamos falando de ler, refletir, discutir e, mais importante, aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Que tal começar com algo simples? Escolha um livro da Bíblia. Pode ser um dos Evangelhos, ou até mesmo Provérbios, que é cheio de sabedoria prática. Leiam um capítulo por vez, ou mesmo apenas alguns versículos. O importante não é a quantidade, mas a qualidade do tempo que vocês passam refletindo sobre o que leram. Uma ideia bacana é usar o método SWOP: escritura, observação, aplicação, oração. Primeiro, leiam a escritura juntos. Depois, observem o que esse texto está dizendo. Qual é o contexto? Em seguida, pensem na aplicação, como isso se relaciona com nossas vidas hoje. Por fim, orem sobre o que aprenderam. E não se esqueçam de tornar esse momento interativo. Incentivem perguntas, mesmo as que parecem bobas. Às vezes, as perguntas mais simples levam às reflexões mais profundas. E não tenham medo de dizer, não sei. Podem pesquisar juntos a resposta depois. Para as famílias com crianças, que tal usar recursos visuais? Existem ótimas bíblias ilustradas que podem ajudar a tornar as histórias mais vivas para os pequenos. Ou podem usar objetos do dia a dia para ilustrar as lições bíblicas. Jesus mesmo usava parábolas com elementos cotidianos. E por falar em cotidiano, que tal relacionar a meditação bíblica com o dia a dia de vocês? Se estão lendo sobre perdão, por exemplo, podem compartilhar situações em que precisaram perdoar ou ser perdoados. Isso torna a palavra viva e relevante para todos. Outra dica legal é criar um diário de meditação e familiar. Pode ser um caderno onde vocês anotam os versículos que mais tocaram, as reflexões que tiveram, as aplicações práticas que decidiram fazer. Com o tempo, isso se tornará um tesouro familiar inestimável. Não se esqueçam de variar o formato da meditação. Às vezes, pode ser uma leitura seguida de discussão. Em outras, podem usar um estudo bíblico guiado. Ou que tal assistir a um vídeo sobre o tema e depois conversar sobre ele? A variedade ajuda a manter todos engajados. Uma ideia interessante é ter um tema do mês para suas meditações. Por exemplo, um mês focado em amor, outro em fé, outro em serviço ao próximo. Isso permite explorar diferentes aspectos da vida cristã de forma mais aprofundada. E que tal incentivar cada membro da família a liderar a meditação de vez em quando? Claro, isso vai depender da idade e maturidade de cada um, mas pode ser uma experiência muito enriquecedora. Até as crianças podem contribuir com suas perspectivas únicas. Lembrem-se, a meditação na palavra não é um exercício acadêmico, é um encontro com o Deus vivo. Não se preocupem em ter todas as respostas ou entender tudo perfeitamente. O importante é abrir o coração para ouvir o que Deus quer dizer a vocês como família. E não subestimem o poder do silêncio. Às vezes, após a leitura, pode ser valioso ter alguns minutos de silêncio para reflexão individual antes de compartilhar. Isso permite que cada um processe o que leu à sua maneira. Uma dica preciosa: sejam vulneráveis. Compartilhem como a palavra está desafiando vocês pessoalmente. Isso cria uma atmosfera de autenticidade e mostra aos filhos que todos nós estamos em uma jornada de crescimento. E por que não usar a tecnologia a seu favor? Existem ótimos aplicativos de estudo bíblico que podem enriquecer sua meditação familiar. Alguns até têm planos de leitura específicos para famílias. Lembrem-se também de ser pacientes. Algumas passagens da Bíblia são mais desafiadoras que outras.
Se encontrarem algo difícil de entender, não desanimem. Podem pesquisar juntos, consultar comentários bíblicos ou até mesmo pedir ajuda ao pastor de vocês. Por fim, não se esqueçam de celebrar o que estão aprendendo. Viram uma mudança positiva na família como resultado de suas meditações? Comemorem. Isso reforça o valor desse tempo juntos na palavra. A meditação familiar na palavra de Deus é como regar uma planta todos os dias. Pode parecer uma tarefa simples, mas com o tempo, verão um crescimento incrível. Como diz o Salmo 1, 2, 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, meus queridos, vamos transformar nossas casas em verdadeiros santuários de meditação na palavra? Vamos criar um ambiente onde as verdades eternas de Deus são exploradas, discutidas e vividas diariamente? Tenho certeza de que, se fizermos isso, veremos nossas famílias crescendo em sabedoria, em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, meditar na palavra em família não é sobre se tornar especialistas em teologia, é sobre conhecer melhor o coração de Deus e uns aos outros. É sobre criar memórias preciosas e lançar fundamentos espirituais que durarão por gerações. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Que essa seja a declaração e a realidade de cada uma de nossas famílias. Agora preste muita atenção. Chegou a hora de abordarmos um assunto que é como um escudo protetor para nossas famílias. Como não permitir que ideologias contrárias aos valores cristãos sequestrem nosso lar. É como se estivéssemos construindo uma fortaleza espiritual, protegendo o tesouro mais precioso que temos, nossa família. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas como vou proteger minha família de todas essas influências? Elas estão por toda parte. Calma lá, meu amigo. Não estamos falando de isolar nossa família do mundo. Afinal, somos chamados a ser sal e luz, não é mesmo? Mas sim de equipá-la para discernir e resistir a ideias que possam minar nossos valores cristãos. Primeiro, vamos falar sobre conhecimento. Como diz o ditado, conhecimento é poder. É fundamental que estejamos bem informados sobre as diferentes ideologias que circulam em nossa sociedade, não para adotá-las, mas para entendê-las e saber como responder a elas com amor e sabedoria. Como diz 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Uma ideia prática é criar um momento de discussão familiar regular. Pode ser uma vez por semana, onde vocês conversam abertamente sobre temas atuais à luz da Bíblia. Isso não só mantém todos informados, mas também ensina as crianças e adolescentes a pensar criticamente sobre o que ouvem no mundo. Agora, falando em crianças e adolescentes, é crucial que estejamos atentos ao que eles estão consumindo em termos de mídia. Que tal estabelecer diretrizes familiares para o uso de redes sociais, escolha de programas de TV e filmes? Não se trata de censura, mas de orientação amorosa. E lembrem-se, o diálogo aberto é sempre melhor que a proibição sem explicação. Uma dica valiosa é ser proativo, não apenas reativo. Em vez de apenas dizer não a certas ideias, vamos encher nossos lares com verdades positivas. Que tal criar um mural de valores familiares, onde vocês expõem versículos bíblicos e princípios importantes? Isso ajuda a manter o foco no que realmente importa. E por falar em foco, não podemos nos esquecer da importância de cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Famílias que oram juntas e estudam a Bíblia regularmente estão muito melhor equipadas para resistir a influências negativas. É como construir um sistema imunológico espiritual. Outra estratégia poderosa é envolver-se em serviço comunitário como família. Quando colocamos nossa fé em ação, servindo aos outros, fortalecemos nossos valores cristãos de uma forma prática e tangível. Isso também ajuda a contrabalançar mensagens de egoísmo e materialismo tão prevalentes em nossa cultura. Não subestimem o poder do exemplo. Nós, pais, somos os primeiros filtros ideológicos para nossos filhos.
Eles estão sempre observando como reagimos às situações, como tratamos os outros, como vivemos nossa fé no dia a dia. Se queremos que nossa família resista a ideologias contrárias aos valores cristãos, precisamos ser os primeiros a viver esses valores de forma autêntica e coerente. Uma dica preciosa: ensinem seus filhos a questionar de forma respeitosa. Não é sobre ser rebelde, mas sobre desenvolver um pensamento crítico saudável. Perguntas como: por que acreditamos nisso? Ou como isso se alinha com o que a Bíblia ensina? Podem ser muito úteis. E que tal criar um código de ética familiar baseado em princípios bíblicos? Pode ser um documento simples que vocês elaboram juntos, definindo os valores e comportamentos que são importantes para a sua família. Isso dá a todos um ponto de referência claro quando confrontados com ideias conflitantes. Lembrem-se também da importância de escolher sabiamente as influências externas. Isso inclui amizades, escola, igreja e até mesmo familiares. Não podemos controlar tudo, mas podemos fazer escolhas conscientes sobre quem permitimos que tenha voz ativa na formação do caráter de nossa família. Uma estratégia interessante é usar a cultura popular como uma ferramenta de ensino. Em vez de simplesmente rejeitar tudo o que vem da mídia, que tal assistir a filmes ou ler livros populares juntos e depois discutir como as mensagens se alinham, ou não, com os valores cristãos? Isso ensina discernimento de uma forma prática e relevante. Não se esqueçam de abordar temas difíceis com amor e graça. Quando confrontados com ideologias contrárias, é tentador reagir com raiva ou medo. Mas lembrem-se, somos chamados a falar a verdade em amor. Efésios 4, verso 15. Mostrem a seus filhos como é possível discordar de ideias sem desrespeitar as pessoas. Por fim, cultivem um ambiente de graça em casa. Todos nós cometemos erros. Todos nós ocasionalmente somos influenciados por ideias que não se alinham perfeitamente com nossa fé. O importante é criar um espaço seguro onde essas coisas possam ser discutidas abertamente, sem julgamento, mas com orientação amorosa. Proteger nossa família de ideologias contrárias aos valores cristãos é como navegar um barco em águas turbulentas. Requer vigilância constante, habilidade e, acima de tudo, confiança em Deus como nosso guia. Como diz Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, meus queridos, vamos transformar nossas casas em faróis de verdade e amor em um mundo muitas vezes confuso. Vamos equipar nossas famílias não apenas para resistir a ideologias contrárias, mas para brilhar com a luz do Evangelho. Tenho certeza de que, se fizermos isso, veremos nossas famílias não apenas protegidas, mas também sendo agentes de transformação positiva em nossa sociedade. Lembrem-se, não estamos nessa batalha sozinhos. Temos uns aos outros, temos nossa comunidade de fé e, acima de tudo, temos um Deus que promete estar conosco sempre. Como diz Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Com Deus como nosso protetor e sua palavra como nossa bússola, podemos navegar com confiança por qualquer tempestade ideológica que possa surgir. Outro fator muito importante: estabelecer limites dentro da família. É como se estivéssemos desenhando o mapa do tesouro para uma convivência harmoniosa e saudável em nosso lar. Parece desafiador? Pode ser. Mas prometo que os resultados valem cada esforço. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando: limites? Isso não vai criar distância entre nós? Nada disso, meu amigo. Na verdade, limites bem estabelecidos são como as margens de um rio. Eles não restringem o fluxo, mas o direcionam, tornando-o mais forte e eficaz. É exatamente isso que queremos para nossas famílias. Vamos começar com o básico. O que são limites familiares? São regras, expectativas e consequências claras que ajudam a criar um ambiente de respeito mútuo e responsabilidade. É como ter um manual de convivência personalizado para sua família. Uma dica valiosa é envolver todos os membros da família na criação desses limites. Claro, os pais têm a palavra final,
mas ouvir a perspectiva de cada um pode trazer insights surpreendentes e aumentar o comprometimento de todos. Que tal fazer uma reunião de família para discutir e estabelecer esses limites juntos? Agora, falando em estabelecer limites, é crucial que sejam claros e consistentes. Regras vagas ou que mudam constantemente só geram confusão e frustração. Por exemplo, em vez de dizer, seja respeitoso, que tal especificar? Usamos palavras gentis e ouvimos uns aos outros sem interromper? Quanto mais específico, melhor. E por falar em especificidade, não se esqueçam de estabelecer consequências claras para quando os limites são ultrapassados. Mas lembrem-se, consequências não são punições, são oportunidades de aprendizado e crescimento. O objetivo não é envergonhar ou machucar, mas ensinar e corrigir com amor. Uma estratégia poderosa é modelar os limites que você quer ver. Nós, pais, somos os primeiros exemplos para nossos filhos. Se queremos que eles respeitem limites, precisamos ser os primeiros a respeitá-los. Isso inclui admitir quando erramos e pedir desculpas. Sim, até os pais precisam fazer isso. E não subestimem o poder do reforço positivo. Quando os membros da família respeitam os limites estabelecidos, celebrem. Um elogio sincero, um abraço caloroso ou até mesmo uma pequena recompensa podem fazer maravilhas para incentivar o comportamento positivo. Uma dica preciosa: adaptem os limites à medida que a família cresce e muda. O que funciona para uma criança de 5 anos pode não ser apropriado para um adolescente de 15. Estejam abertos a revisar e ajustar os limites periodicamente, sempre mantendo o diálogo aberto com todos os envolvidos. E por falar em diálogo, que tal estabelecer um tempo de check-in regular? Pode ser semanal ou mensal, onde todos têm a oportunidade de expressar como estão se sentindo em relação aos limites estabelecidos. Isso não só mantém as linhas de comunicação abertas, mas também mostra que vocês valorizam a opinião de cada membro da família. Lembrem-se, limites não são barreiras, são pontes para relacionamentos mais saudáveis. Eles ensinam respeito mútuo, autocontrole e consideração pelos outros, todas qualidades essenciais para uma vida cristã plena. Uma estratégia interessante é usar histórias bíblicas para ilustrar a importância dos limites. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden, por exemplo, é uma poderosa lição sobre as consequências de ultrapassar limites estabelecidos por Deus. Que tal usar essas narrativas em suas conversas familiares sobre o tema? Não se esqueçam de abordar também os limites emocionais e pessoais. Ensinem seus filhos que é ok dizer não, respeitosamente, que eles têm o direito de ter privacidade e que seus sentimentos são válidos. Isso os ajudará a desenvolver relacionamentos saudáveis dentro e fora de casa. Uma dica valiosa: pratiquem a escuta ativa quando discutirem sobre limites. Isso significa realmente ouvir o que o outro está dizendo, sem interromper ou julgar. Às vezes, o que parece uma resistência a um limite pode ser, na verdade, um pedido de ajuda ou compreensão. E que tal criar um contrato familiar visual? Pode ser um cartaz colorido onde vocês listam os principais limites e expectativas da família. Coloquem-no em um lugar visível da casa como um lembrete constante e positivo para todos. Lembrem-se também de equilibrar firmeza com flexibilidade. Sim, limites são importantes, mas também é crucial saber quando ser flexível. Às vezes, circunstâncias excepcionais podem requerer ajustes temporários, e está tudo bem. Ancorem seus limites familiares em princípios bíblicos. Efésios 6:1-4 nos dá uma bela orientação sobre o relacionamento entre pais e filhos. Usem a palavra de Deus como sua bússola ao navegar pelas águas às vezes turbulentas do estabelecimento de limites. Estabelecer limites dentro da família é como construir uma cerca ao redor de um jardim precioso. Não é para confinar ou restringir, mas para proteger e nutrir o crescimento saudável. Como diz Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, meus queridos, vamos transformar nossas casas em lugares onde o amor, o respeito e a responsabilidade florescem dentro de limites saudáveis.
Vamos criar um ambiente onde cada membro da família se sente seguro, valorizado e capacitado para crescer. Tenho certeza de que, se fizermos isso, veremos nossas famílias não apenas sobrevivendo, mas verdadeiramente prosperando. Lembrem-se, estabelecer limites não é sobre controle, é sobre amor. É sobre criar um espaço seguro onde cada membro da família pode se desenvolver e florescer. Como diz 1 Coríntios 14:40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Com Deus como nosso guia e Sua palavra como nossa fundação, podemos criar lares onde os limites não confinam, mas libertam para amar mais profundamente, crescer mais plenamente e viver mais abundantemente como Deus planejou para nós. E aí, gostou do conteúdo? Então se inscreva no canal, clique no sininho de notificações, comente e deixe seu joinha. Isso tudo é muito importante para nós. Até o nosso próximo encontro.